Primeira carta de Pedro, capítulo 2, aleluia. Nós vamos fazer menção do verso 16 e 17. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, verso 16 e 17. Amém, amados? Diz assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. O 17 diz: tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. Amém, queridos? Podeis assentar? Amados, nós iniciamos esse sermão no último encontro que tivemos, sem ser domingo passado, retrasado, onde nós iniciamos a falar sobre os deveres sociais do cristão. E a temática que nós utilizamos aqui foi o cristão e o Estado. Nós falamos no nosso primeiro encontro, tendo por base os versos 13 até o 15. E hoje nós estaremos dando continuidade a partir do 16. Eu quero relembrar aos irmãos aqui algumas questões que eu acho pertinentes para que nós possamos acompanhar o raciocínio. Haja vista essa parte aqui da carta de Pedro, a partir do versículo de número 11, ele já começa a trabalhar a questão prática. Então, ele já tinha dado ali alguns ensinos cruciais para aqueles irmãos, aquelas igrejas, e agora ele vai falar um pouquinho da praticidade, ou seja, da praxe cristã. E ele começa falando com aqueles irmãos sobre o relacionamento com o mundo, de uma forma geral, do verso 11 até o 13, e agora, do verso 13 até o 17, ele vai falar sobre o relacionamento dos cristãos em relação ao Estado. Então foi sobre isso que nós começamos a falar na nossa exposição anterior da carta de Pedro. E hoje nós vamos tentar concluir, tendo por base os versos 16 e 17. Então veja bem, primeiro que nós aprendemos aqui a caráter de informação, para que possamos recapitular e nos situarmos sobre aquilo que vamos falar nessa noite, nós aprendemos que Deus instituiu tanto a família quanto a igreja e também o Estado. Foi Deus que instituiu essas instituições. E também que o princípio de autoridade e o dever de submissão são claros ensinos nas Sagradas Escrituras. Então nós vamos encontrar isso, tanto Paulo falando sobre isso, quando ele escreve a carta aos Romanos, quanto Pedro e quanto tantos outros, inclusive Jesus, ele fala sobre esse princípio de autoridade e o dever de submissão que a palavra do Senhor nos orienta, tanto quanto servos de Deus, em relação às autoridades constituídas. Então Pedro ele vai determinar que os seus leitores, aqueles irmãos a quem ele se dirige, se sujeitem, se submetam às autoridades. E não era uma sugestão. Pedro não estava sugestionando, olha, se for possível, vocês se submetam. Ele dá uma ordem. O verbo está no imperativo, sujeitem, se submetam. Então é uma ordem clara por parte de Pedro. E aí nós vimos, queridos, na exposição anterior, ainda falando da exposição anterior, que ele mostra a causa. Está no verso de número 13. A causa de nos submetermos às autoridades é por causa do Senhor. Ele diz, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade. Então, por causa de Cristo, por causa do Senhor, nós devemos nos submeter às autoridades. E nós aprendemos também que é por causa do Senhor, e nós devemos fazer isso no Senhor. Quando a autoridade se exorbita nas suas funções, nós precisamos também entender que até certo ponto nós não precisamos também obedecer. E eu dei alguns exemplos aqui, ficou claro, talvez a gente fale alguma coisa hoje, nesse sentido. E também nós vimos, queridos, que Pedro vai mostrar a abrangência dessa submissão. No verso
13, 14, ele diz que sujeitai-vos a toda instituição humana, que são os níveis de autoridade. E aí ele coloca aqui, quais são os níveis? Rei, como soberano, e aí ele está falando de Nero, dentro daquele contexto a que ele escreve, e as autoridades enviadas por eles, como os procônsuls, os governadores, e todas as autoridades que o rei enviava para fazer ali, até cobrar os tributos e tudo mais. Então, Pedro vai mostrar os níveis de autoridades, certo? E ele também nos dá a razão para a submissão. Por quê? Primeiro, nós temos que fazer isso por causa do Senhor, no Senhor, entendendo que nós temos que nos sujeitar a toda instituição humana, que são os níveis, reis, governadores, procônsuls e tudo. Mas também temos a razão, ou melhor, a causa para essa submissão. O verso 15 ele diz, pois é da vontade de Deus. É da vontade de Deus que vocês submetam. E aí ele diz assim, que se vocês fizerem isso, se vocês submeterem à autoridade, lembra que eu trouxe aqui o contexto, que os ímpios, os infiéis, aqueles que caluniavam os irmãos, que falavam que eles eram canibais, que eles tinham ali as reuniões secretas para se levantar contra o governo, aí Pedro está dizendo, quando vocês fizerem isso, vocês vão silenciar a ignorância dos insensatos, porque vocês vão estar fazendo bem, eles não vão ter o que falar a respeito de vocês. Então nós tratamos isso no nosso primeiro encontro, na nossa primeira exposição, certo? E hoje nós vamos dar continuidade, parte 2, o cristão e o Estado, e nós vamos falar um pouquinho sobre a natureza da submissão e os limites da submissão, tendo por base o verso 16 e o verso 17. Até aí tudo bem, queridos? Amém? Ok, então vamos lá. Vamos começar então falando da natureza dessa submissão. Lembrando que toda oportunidade que nós pudermos trazer o significado dessa palavra submissão é importante a gente fazer. Por quê? Principalmente porque Pedro vai utilizar aqui e vai falar também sobre a esposa. Então essa palavra ela tem um estigma. Para muitos, até demonizam submissão por não entender o que significa. E aí quando a palavra vai falar, principalmente na questão de relacionamento conjugal, diz assim, vós mulheres, sujeitem-se ou sejam submissas ao vosso marido. Pronto, essa palavra é uma palavra ruim, carregada de significados não muito bons. Mas o que significa isso? Pedro está dizendo, ele utiliza esse verbo, ele utiliza essa palavra para dizer, olha, vocês têm que fazer isso com as autoridades, vocês têm que fazer isso, você que é um funcionário, você que é um servo, tem que fazer isso com o seu patrão, você que é mulher, você também tem que fazer isso em relação ao seu esposo. Por quê? Porque existe aquele que tem a missão, e aí ele está falando da submissão. Se submeter, é estar debaixo dessa missão. Isso é que significa a palavra submissão, de uma forma bem mais simples, para que nós entendamos. Então vamos falar um pouquinho da natureza, ou cenário da submissão, verso 16. O que ele começa dizendo? Vivam como pessoas livres. Primeira coisa que Pedro pondera aqui, certo? O versículo 16 aqui, queridos, ele está ligado à ordem sujeitai-vos do verso 13. Por causa do Senhor, sujeitem-se, certo? E não ao versículo anterior do verso 15, mas ele está ainda interligado, correlacionado com o 13. E no verso 16, Pedro vai falar, ele vai evidenciar, ele vai demonstrar de que maneira os cristãos devem se sujeitar a toda instituição divina. E cada uma delas é precedida pela conjunção como no original. Então, primeira coisa, sujeitai-vos a essa autoridade como livres que sois. Vocês precisam se sujeitar à autoridade como pessoas livres. A sujeição ao rei e aos seus enviados não nos torna escravos deles. A nossa sujeição, a nossa submissão às autoridades, que são constituídas por Deus, e nós precisamos entender isso,
apesar delas, em muitos pontos, não serem do jeito que nós gostaríamos que fossem, elas são instituídas por Deus. E aqui, né, na natureza da submissão, nós precisamos sujeitar essa autoridade como livres como somos. Ou seja, como pessoas livres. Vivam como pessoas livres. É isso que Pedro está dizendo. Nós nos sujeitamos às autoridades livremente, voluntariamente, por motivo de nossa consciência com o Senhor, ou para com o Senhor. Um dia, queridos, nós que estamos em Cristo, já fomos escravos do mundo. Nós somos escravos do pecado, de Satanás, da morte. Mas em Cristo, nós fomos feitos livres. Em Cristo, nós fomos libertos. Em Cristo, nós fomos resgatados. E aí, queridos, Pedro já mencionava isso nos versos 18 e 19 do capítulo 1. Vocês foram resgatados, vocês foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Nós éramos escravos. E aqui eu disse uma frase muito interessante que ela me impactou, e eu creio que incomodou, impactou alguma pessoa aqui. E eu vou falar novamente. Nenhum homem é livre. Pastor, mas aí não está dizendo que é para a gente viver como pessoas livres, mas eu vou explicar essa liberdade aqui, tá? É paradoxal, né? Mas entenda, ou o homem é escravo do pecado, da morte, de Satanás, ou ele é escravo de Jesus. Ou nós somos escravos do pecado, dos nossos desejos, de Satanás, da morte, ou nós somos escravos de Jesus. E eu sugiro que é bem melhor ser escravo de Jesus. Sim ou não? É bem melhor sermos escravos de Jesus. E aí, em Cristo fomos livres, mas do que nós somos livres em Cristo? Da morte, do domínio do diabo, do pecado, da condenação eterna. Nós somos livres disso. Fomos resgatados disso. Paulo, quando escreve em Colossenses, fala que Deus em Cristo, Ele nos resgatou, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Isso se deu através de Cristo, do seu sacrifício, da sua forma de agir para nos libertar. Então nós somos libertos. É isso que Pedro está dizendo, vocês já são libertos em Cristo. Vocês não são escravos das autoridades. Vocês se submetam a eles, mas como pessoas livres. Certo? Fostes resgatados do vosso fútil procedimento por Cristo, e como livre nós nos sujeitamos. Pedro não estava preocupado somente com os atos externos dos cristãos, mas ele também estava preocupado com as motivações para a submissão deles às autoridades. É por isso que ele está dizendo, vocês se submetam como pessoas livres. Entenda que vocês agora são escravos de Jesus Cristo. E aí, tudo bem? Mas além disso, sobre essa natureza da submissão, né? Além de sujeitarmos como livres que somos, nós temos um segundo ponto. Que ele diz aqui, ele continua falando no verso 16. Primeiro, vivam como pessoas livres. Aí ele diz, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. O segundo ponto é, não vivam como alguém que usa essa liberdade como pretexto para a malícia. Ou seja, pretexto aqui, na Almeida Revista e Corrigida, como cobertura, na NVI é como desculpa. Para a malícia, mal na NVI e na NTLH. Para fazer o mal. Então, vocês são livres? Sim, mas não usem essa liberdade de qualquer maneira. Olha como vocês estão usando essa liberdade. É possível que Pedro se referia a alguns casos que também eram conhecidos pelos leitores dele, ou pela audiência a quem ele se refere, a quem ele se dirige, de pessoas que se diziam livres em Cristo e que viviam na prática do mal em nome dessa liberdade. Tem muitas pessoas. Isso não é muito novo, né? Quando a gente contextualiza para a realidade de agora, do presente, às vezes nós até ouvimos pessoas dizerem coisas desse tipo.
Mas lá, no primeiro século, já tinha pessoas. Nós somos livres em Cristo, então agora, vamos quebrar tudo. Será que é isso? E aí ele utiliza a palavra pretexto. Não use a liberdade como pretexto. Significa o que esse pretexto, essa palavra aqui? Literalmente um véu, uma cobertura. Metaforicamente, uma desculpa, um disfarce. Os gnósticos, eles abusavam da liberdade cristã pela prática de todo tipo de permissividade infame e criminosa. Por quê? Ele tinha o dualismo. Eles entendiam que a matéria é inerentemente má. Então é o seguinte, o espírito não pode se contaminar, mas a carne não tem nada a ver. Então vamos pecar. O espírito está bem, então vamos pecar. A carne está tudo certo. Era uma ideia que os gnósticos tinham. Eles abusavam da liberdade. Era um conceito, uma cosmovisão gnóstica. Por isso que Pedro está dizendo, refutando. Olha, vocês têm que se submeter como pessoas livres, mas não abusem, não usem dessa liberdade como pretexto para praticar aquilo que é errado, como pretexto para vocês praticar aquilo que é mal. Os judeus, eles apelando ser o povo da herança de Deus, reivindicavam a liberdade das leis dos pagãos. E nós encontramos, queridos, referência na carta de Judas, que não é o que se matou, viu? O Judas está na Bíblia, que é o meio-irmão de Jesus. Tem algum crente que às vezes fala assim, rapaz, mas o Judas que se matou escreveu um livro da Bíblia. Não é, né? Não é o mesmo Judas, é outro, tá? Caráter de informação. Nós encontramos uma referência na carta de Judas a um grupo de libertinos que transformavam em libertinagem a graça do nosso Deus. Tinha um grupo lá, na Ásia, ali, por aquele contexto, inclusive aqui, dessas igrejas, onde elas estavam, que tinha um grupinho lá, que fazia o quê? Eles transformavam em libertinagem a graça do nosso Deus. E aí Judas escreveu o seguinte, verso 4, que Judas só tem um capítulo, né? Então a gente coloca Judas 4, então é versículo 4. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada, olha que interessante isso aqui, a condenação deles já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Aparentemente, queridos, havia um movimento dentro das igrejas cristãs daquela época que defendia em nome da graça de Deus e da liberdade em Cristo, que os crentes poderiam participar ou praticar a idolatria e cometer imoralidade. Eu sou crente, mas isso aqui não tem nada a ver. Não foi para isso que nós somos libertos. Somos libertos do domínio, do pecado, de Satanás, da morte eterna, porque aqueles que estão em Cristo viverão eternamente. Jesus diz, eu vos dou a vida. Mas não fomos libertos para pecarmos por associação. Eu ouvi uma pessoa dizer uma vez para mim, e disse assim, agora eu posso pecar em paz. Falei, sangue de Jesus tem poder. Como que a pessoa diz um negócio desse? Porque a graça do meu Senhor é muito grande. A liberdade que eu tenho em Cristo. Eu fui liberto. Eu falei, liberto não, você está muito mais escravo do que qualquer outra coisa. A Bíblia diz que quem comete pecado é escravo do pecado. Paulo vai corrigir isso no capítulo 6 de Romanos, dizendo assim, olha, então nós vamos pecar para que a graça de Deus abunde? De maneira nenhuma. Então, Pedro aqui já está corrigindo os libertinos. Olha, vocês precisam entender que não podem usar a liberdade que vocês têm em Cristo, vocês são livres em Cristo, mas foram livres dessas coisas, mas vocês têm responsabilidades. Não usam dessa liberdade como desculpa para fazer aquilo que não é bom, aquilo que é pecado. E muitos estavam dizendo, defendendo essa bandeira, né? Não, agora nós somos de Deus, eu sou de Jesus, mas eu posso dançar um forrazinho. Só para vocês entenderem.
Eu sou de Jesus, mas eu posso praticar esse negócio. Ah, pastor, não tem nada a ver isso. Eu falei ontem sobre, queridos, a cultura do reino é as escrituras. Tem muito crente que diz, eu sou de Jesus, eu estou na igreja, mas o que parametriza a vida dele é as coisas lá de fora. O que tem que nortear a nossa vida, a nossa conduta, sempre tem que ser, e a única regra de fé e prática é a palavra de Deus. O mundo, diz as escrituras, que jaz no maligno. Nós não somos do mundo. 1 João 2,15 diz que não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós não podemos dizer que somos de Jesus, estar libertos em Cristo, e achar que porque estamos libertos agora não vamos poder. Eu falo ou não falo de Jesus? Não quero assustar os outros irmãos aqui. Não, vocês vão acostumando, que eu sou meio doido mesmo. Aí chega no mês de junho. O que tem no mês de junho? Uhul! Quentão! Uhul! Vou tomar água aqui. Aí a gente vai para a internet, né, para ouvir os pastores. Esse pastor que defende que não tem nada a ver. Porque a gente sabe que no fundo o Espírito Santo está falando assim, não é lugar para você estar indo não, ô abençoado. Aí a gente vai, você acha de tudo na internet. E às vezes a gente procura uma validação por causa do nosso pecado, para ver se a gente fica tranquilo com a consciência. Ah, pastor, não tem nada a ver não, só para sei lá. Falaram para mim esse dia, eu falei, gente, então por que não faz no outro mês? Você sabe o contexto disso? Por que existe tudo isso? Aí tem igreja que faz... Como é que é o nome? Festa jesuína, sei lá como que é o nome. Bota dentro da igreja, os crentes tudo com o dentinho pintado, pretinho. Lindeza de Jesus. Tem que pedir fogo do céu, queima, Senhor. O parâmetro não é esse. A liberdade não é para isso. Existem coisas lá fora que não servem para nós aqui dentro. E a gente tem que meter o dedão e dizer assim, isso é errado, isso é pecado. Deus não se agrada disso. Deus nos chamou para isso, queridos. E é por isso que nós não vamos ser amados. Nós não vamos ser ovacionados pela multidão. Eles vão querer matar a gente. Estevão estava falando lá, estou vendo o céu aberto. Estou vendo Cristo à destra do Pai, eles mandando pedra no Estevão. Isso é blasfêmia que ele está falando. Nós precisamos entender isso. Não podemos usar a nossa liberdade de qualquer maneira. Temos que ter aí algumas considerações. Precisamos pensar nisso. Havia ali um movimento das igrejas ali que defendia, em nome da graça de Deus e da liberdade em Cristo, que os crentes podiam praticar idolatria e cometer imoralidade. Hoje, quando o pastor fala algumas coisas, tem gente que fica com raiva, quer sair da igreja. Meu filho, se eu tiver que te magoar por causa das escrituras, por causa da sua conduta errada, tu vai ficar trombudo comigo. Trombudo é com raiva, viu, gente? Mas é normal lá fora, o namorado com a namorada, dormir junto. Como se fosse marido e mulher. Depois a casa não dá nem um beijo na mulher, infeliz. Porque o beijo é para depois que casou, não é para ficar se esfregando antes, não. Aí casa, um olha para o outro. O bicho cresce. É normal hoje lá fora é normal, no mundo é normal, aqui não é normal. Aqui é pecado. Namorado que dorme com a namorada e tem relação íntima com ela, está pecando. Amarra aí, Jesus. O capacete caiu, gente. Fique tranquilo. Vocês estão assustados, tá vendo? Se Jesus voltar... Olha... Foi combinado não, viu, gente? Foi só um teste aí, aconteceu.
Tem gente que o coração está disparado. Calma, só foi o capacete. Lá pode ser normal, aqui não é normal. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou estar dizendo essa mesma coisa. Nós precisamos entender isso. Ai, pastor, hoje é muito relativo. Que relativo? A Bíblia não é para se relativizar. Pecado é pecado. Erro é erro. Como é que o jovem cristão tem que ser? Diferente. Como que é? Faz um pacto com os teus olhos. Paulo diz que nós temos que colocar para servir o Senhor os nossos membros. O nosso corpo precisa servir o Senhor. Não aguenta sim. É só parar de ficar com gasolina com fogo, fazendo coisas que não deve, que aguenta. Ou como Paulo diz, casa logo. Mas não é bom casar só por causa disso, viu, gente? Tem um monte de coisa que precisa, considerar para casar. Mas é necessário que se fala. Não podemos achar que o que estão normalizando aí, por causa da nossa liberdade em Cristo, a gente vai fazer. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor nos ensina que aquilo que é errado, embora o mundo faça, nós temos que fazer diferente. E grupos semelhantes a esses aqui, citados, aparecem nas igrejas e na província da Ásia Menor também, onde moravam alguns dos leitores dessa carta, como os nicolaítas. Os nicolaítas, queridos, formavam uma seita gnóstica que procurava se infiltrar nas comunidades cristãs com o objetivo de semear seus ensinos heréticos. Era um grupo de pessoas que ficavam se engedrando nas igrejas. E eles fizeram isso em Éfeso, Apocalipse 2,6. Jesus vai elogiar a igreja, que vocês não toleram os nicolaítas. Pérgamo, Jesus já repreendeu porque eles estavam aceitando as doutrinas deles. Os seguidores de Balaão também em Pérgamo, que eram aqueles que armavam ciladas para a igreja, para os cristãos. Os seguidores da profetisa Jezabel em Tiatira, em Apocalipse 2,20. Havia o quê? O risco de abuso da liberdade também nas igrejas da Galácia. Olha o que Paulo escreveu em Gálatas 5, verso 13. Ele diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. Fomos libertos. Primeiro, aqui, vivam com pessoas livres, mas não usem dessa liberdade como desculpa para fazer o mal. Todos esses grupos aqui, que nós citamos, usavam a liberdade em Cristo como pretexto da malícia. E são condenados por Pedro aqui. Então vocês não podem fazer isso. Mas além de sujeitarmos como livres que somos, e não como alguém também que usa da liberdade como pretexto, Pedro continua dizendo o seguinte, dentro do cenário da natureza dessa submissão. Ele continua dizendo o seguinte: sujeitai-vos como servos de Deus. É isso que o texto continua dizendo. Vivam como servos de Deus. E aí o contraste que a gente faz com a questão de ser livres. Em contraste a usar a liberdade em Cristo para praticar o mal, os cristãos deveriam viver como servos de Deus. Como é que um servo de Deus vive? Servos aqui, queridos, o termo utilizado é usado aqui no sentido de escravos. Tem algumas versões até que traduzem dessa forma, eu entendo que é até melhor. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, ou escravo de Cristo Jesus. Aqui, a mesma palavra Pedro utiliza dela do original, que significa o quê? Vivam, ao verbo, vivam como servos de Deus. Vivam como escravos de Deus. Lembra que fomos libertos? E essa liberdade agora consiste o quê? Fui liberto do pecado, fui liberto da condenação eterna, do domínio de Satanás, mas agora, tão somente, fui trazido, fomos tragos. Para onde? Para o domínio de Deus. Quem é o nosso Lorde agora? Quem é o nosso Senhor? Deus Todo-Poderoso. E aí Pedro está dizendo, vivam como escravos de Deus. O escravo não faz o que ele quer.
O escravo faz a vontade do seu senhor. E essa palavra indica o quê? Que nós pertencemos a Deus. Que para si mesmo nos resgatou e redimiu da escravidão, do pecado e da morte. Deus nos comprou para Ele. Deus não nos comprou e disse assim, agora vocês estão entregues à própria sorte. Não foi isso que aconteceu. Quando Jesus veio, pagou pelo nosso pecado, quando Deus derramou sobre Cristo a sua ira por causa de mim e de você, Ele nos comprou para Ele mesmo. Nós somos dele. Jesus diz assim, olha, aquele que está comigo, está aqui em mim, quando eu vou lá e trago você, quando eu saio atrás da ovelha perdida e eu a trago para mim, parafraseando, ninguém pode arrebatá-la da minha mão. Nós somos de Deus, fomos libertos para Deus. É isso que o texto também nos ensina. Deus, Ele é o nosso Senhor. Nós somos dele. É por isso que nós não podemos fazer o que nós queremos, o que nós pensamos e vivermos de qualquer maneira, porque nós temos que agradar aquele que nos libertou. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão, antes de qualquer ação, nós precisamos verificar se isso que vamos fazer, que pensamos em fazer, agrada aquele que nos resgatou. É por isso que o servo, ele tem que fazer aquilo que vai agradar o seu Senhor. Para esse povo aqui era muito fácil, né, entender isso. Eles viviam um contexto de escravidão, da escravatura. Nós só achamos que tem coisas ruins. Sim, era muito ruim, já pensou? O Senhor tinha o poder de matar o escravo. O escravo que roubava, que fugia, o Senhor ia lá e tinha o poder de matar. Tem muita coisa ruim na escravatura, mas tem coisas boas, e que inclusive os escritores sacros, eles utilizaram como essa. O que é bom de modelo nesse contexto aqui? Que o escravo ele dependia do seu senhor para tudo. Ele se preocupava com comida, com vestimenta, não se preocupava com nada. Por quê? Porque o Senhor providenciava tudo. Ele tinha que providenciar para o escravo. Sim ou não? É um ponto muito interessante para a gente aplicar na nossa vida. O outro ponto era o seguinte: não vive para ele mesmo, ele tem que viver para o Senhor. E aí nós somos os crentes contemporâneos que queremos viver para nós mesmos. Nós queremos fazer para Deus aquilo que nós achamos que devemos fazer. Nós não procuramos saber qual é a sua perfeita, boa e agradável vontade. Então, Pedro está dizendo, olha, vocês precisam se sujeitar às autoridades, mas como servos de Deus, como escravos de Deus, certo? Então veja bem, Deus é o nosso Senhor e nós somos deles. Como tais, como preciosidade de Deus, devemos viver nesse mundo, durante o tempo que nos resta, para fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Em tudo que nós vamos fazer. É por isso que ele coloca assim, ó, vocês, por causa do Senhor de vocês, sujeitam as autoridades. Está muito claro o que Pedro trabalha aqui, né? Então, e o interessante é o seguinte, ele, ou seja, Deus, em Cristo nos libertou do pecado para nos escravizar a si mesmo. Olha que coisa interessante. Ele nos libertou do pecado para nos escravizar a Ele mesmo. Ou seja, tirou de lá, comprou. Sabe como é que nós estávamos? Roupas sujas, com as correntonas no braço aqui, nos pés, todo maltrapilho. E aí passa alguém lá e resgata. Aí quando a gente faz essa conjectura, mas assim, então o senhor de escravos era o diabo. Então Deus pagou para ele. Não, Deus não pagou para ele. Por um tempo, Deus nos deixou como os eleitos no domínio. Só que até sobre esse domínio Deus domina. Você precisa entender isso. É isso que a palavra de Deus ensina. Que Cristo domina sobre principados e potestades. E aí eu vou usar uma frase que eu sempre uso de Martinho Lutero, que diz que o diabo é o cachorro de Deus.
O diabo existe para cumprir os propósitos de Deus. Era um poder vencido. Ele sabe do fim dele. Ele vai ser lançado num lago de fogo com os ímpios. É isso que a gente precisa entender. Então Deus por um tempo deixou-nos, mas Ele vai lá e nos tira e paga para si mesmo. Por quê? Ele exigia, como um Deus bom e justo, que o pecador ou o pecado do pecador fosse punido em alguém ou nele mesmo. Como Cristo veio e se colocou no nosso lugar e recebeu sobre si a ira de Deus, Ele vai lá então, o preço foi pago e nos tira de lá. Por causa de Cristo, do que Cristo fez, e nos traz, e nos coloca na sua presença, e agora diz, você é meu escravo. E o escravo da orelha furada. E agora o escravo precisa fazer e viver de acordo com a vontade dele. Então ele nos libertou do pecado, para nos escravizar a si mesmo, a ele. Não somos livres para viver como queremos, mas para fazer a vontade do nosso Senhor. 1 Coríntios 7:22, Paulo vai escrever à igreja e diz assim, pois aquele que sendo escravo, aí ele está falando para a igreja, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Tanto o escravo que era escravo continua sendo escravo de Cristo, e o livre continua sendo escravo, passa a ser escravo de Jesus. Essa é a mais elevada forma de liberdade que existe. Pastor, que coisa doida essa liberdade. É uma liberdade, é a melhor liberdade que tem. Não é melhor ser livre do pecado, da condenação, da morte eterna, do juízo de Deus e sermos escravos de Jesus? Sim ou não? Não é bem melhor? Então essa é a mais elevada forma de liberdade que existe. Porque em Deus nós somos livres. Mas do que? Para fazer o que queremos? Não. Somos livres do pecado, eu vou repetir até vocês memorizar. Pecado, domínio de Satanás, da morte eterna, disso nós somos livres. Mas agora vivemos para Deus, para o louvor da glória de Deus, para fazer a vontade de Deus, para glorificar o nome de Deus. E essa passagem aqui de 1 Pedro reforça o que temos dito. Que a sujeição às autoridades não é incondicional e irrestrita. É por causa do Senhor que nós vamos submeter, mas também no Senhor. Quando elas exorbitarem em suas funções, nós não temos como obedecê-las. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui, o próprio Pedro, Pegaram Pedro e João e proibiram eles. Falaram, olha, vocês param de ficar falando desse tal de Jesus. Para de ficar falando sobre ele. E o pior é que não fizeram só ameaça não, eles deram uma coça neles. Pedro olhou para eles e disse assim, olha, importa obedecer a Deus do que a vocês. Por quê? O que nós precisamos entender? Essa passagem aqui nos mostra o seguinte, nós precisamos obedecer às autoridades? Sim. Por causa do Senhor e no Senhor. Agora, a nossa sujeição às autoridades não é incondicional e irrestrita não. A nossa lealdade primeira é ao nosso Deus, de quem nós somos escravos, certo? Amém. Glória a Deus. O capacete caiu. O som fez um negócio. Gente, nós vamos orar. Como bom pentecostal, eu estou entendendo que o cão está furioso. Não está querendo que essas verdades sejam ditas. Vou tomar água aqui agora. Amém? Amém. Aleluia. Vamos fazer uma oração forte aqui, tá, gente? Deixa eu buscar meus pensamentos aqui de volta. Ok. A nossa lealdade primeira é ao nosso Deus, de quem nós somos escravos, servos e a quem pertencemos. Enquanto a instituição humana
requerer de nós aquilo que não nos obriga a desobedecer ao nosso Senhor, nós livremente nos sujeitamos a ela. Agora, o dia que ela dizer assim, porque hoje aqui no Brasil está uma benção ainda, né? Mas tem nossos irmãos aí no mundo afora, que as autoridades chegam e dizem assim, olha, vocês não podem mais reunir-se e ficar adorando esse Cristo. Porque se vocês fizerem isso, nós vamos matar vocês. Sabe o que eles fazem? Vocês acham que eles param de adorar o Senhor? De reunir como igreja? Não. Eles continuam. Eles desobedecem às autoridades porque elas estão extrapolando. Porque em primeiro lugar, a nossa lealdade é a Deus. E a palavra do Senhor, em Hebreus 10, 25, diz que nós temos que congregar. É um imperativo. Tem que congregar. E aí, irmãos, aí que eles mostram que são bem mais crentes do que às vezes eu e você, né? Porque qualquer coisinha, às vezes a gente... Você já pensou a gente ter que congregar, correndo o risco de sermos encontrados e achados, e sermos levados para a prisão, sermos torturados e às vezes até mortos? Será que eu e você iríamos num culto desse? Será que eu e você iríamos num culto desse? Ou carregaríamos a Bíblia? Se em alguns países aí, se você carregar a Bíblia, você é preso e é morto. Mas em primeiro lugar, queridos, é Deus. Ah, mas no Brasil não está ainda assim não, pastor. Ainda. Mas eu estou orando para que chegue, para que fique. Porque aí vem uma peneirada nessa crentalhada que está por aí, né? Porque hoje no Brasil dá ibope ser crente. Tem uns cantores aí que diz que é crente. Tem uns atores e atrizes que diz que é crente. Mas continua fazendo tudo errado de novo. A liberdade, né? Eu estou liberto em Cristo. Continua a mesma vida. Não há mudança, não há transformação. E aí vai mostrar quem é de fato e quem não é. E a perseguição não diminui a igreja, a perseguição não para a igreja continua, ela é pujante, crescendo. Hoje a igreja perseguida é a igreja que mais cresce no mundo. E tem dia que esses extremistas, Boko Haram e vários outros aí no mundo, eles entram nas igrejas e matam crianças, mulheres e homens queimados, não deixa sair para fora. E aí nós estamos aqui, nesse país lindo, maravilhoso, tropical, e ficamos ainda fazendo biquinho para Jesus. Ai, Jesus. Nós precisamos entender, queridos, que a nossa lealdade primeiro é Deus. Não é o amigo, não é a família, não é o colega de trabalho, não é o irmão, não é o professor da faculdade. Nossa lealdade é primeiro a Deus. O trabalho, tem gente que por causa do trabalho com medo, eu vou perder meu serviço, e então eu acabo fazendo aquilo que eu sei que não agrada a Deus. E aí, Deus não pode sustentar você, não? Tem que dar mau testemunho? Tem que fazer aquilo que o ímpio está mandando você fazer? Ai, pastor, mas ele só falou que era para mim dizer no telefone que ele não estava aqui. Isso mostra muito bem o que está no nosso coração. Quem é que tem preeminência no nosso coração? Mas uma coisinha simples assim, a Pedro também diz assim, eu não estava com ele. Eu nem sei quem é esse homem. Às vezes uma ligaçãozinha aqui, você atende, o patrão olha para você assim, fala que eu não estou aqui não. Ele não está não, viu? E Jesus bem do lado olhando para a tua cara assim. A nossa lealdade vem em Deus primeiro. Patrão, se eu te mandar embora, Deus abre outra porta, você arruma outro emprego. Mas o dia que você falar para ele, eu não vou mentir, ele vai aprender a te respeitar. E vai olhar para você e falar assim, eis ali uma mulher, eis ali um homem de Deus. Que não compactua com aquilo que é errado. Ele também é autoridade, é ou não é? Mas é para sujeitar no Senhor.
Nossa lealdade primeiro vem em Cristo. Se a autoridade, a instituição humana, requerer de nós aquilo que não nos obriga a desobedecer ao Senhor, livremente poderemos nos sujeitarmos a ela. Fora isso, não. Mas além de vermos a natureza da nossa submissão, queridos, ou o cenário, nós vamos agora aos limites da submissão. Até onde ela alcança, né? Verso 17. Até 10 horas a gente termina, tá? Tenha paciência. Verso 17 diz: tratem a todos com devido respeito. Ame os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Pedro vai concluir essa sessão aqui sobre o cristão e o Estado com os deveres gerais dos cristãos pertinentes à sujeição às instituições humanas. E esses deveres são resumidos em 4 atitudes aqui que eu quero considerar com você. A primeira atitude está na parte A do verso 17, que é: tratai a todos com honra. Essa é a primeira atitude que nós precisamos considerar. Tratar com honra, queridos, é tratar com respeito, consideração, deferência e atenção. Ele diz: tratem a todos. Ele está falando das autoridades, né? Com devido respeito. E isso para com todas as pessoas, e não somente ao rei. Honrai o rei, mesmo o verbo que Pedro utiliza. Agora, Pedro aqui pode ter em mente, queridos, Provérbios 24, 21, que diz assim: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei. Embora aqui ele reserve o temor somente para Deus, e não para o rei, mas somente para Deus. Essa atitude de respeito dos cristãos para cada pessoa, ainda que fossem seus críticos e perseguidores, haveria de colaborar para calar a boca dos pagãos maledicentes. Porque é fácil a gente tratar com respeito aqueles que nos querem bem. Mas aqui, ele está falando daquelas autoridades que eram hostis àqueles irmãos. E essa atitude de respeito para essas pessoas, ainda que fossem aqueles que eram algozes desses irmãos, haveria de colaborar para calar a boca dos infiéis, daqueles que falavam mal desses irmãos. Havia cerca de 60 milhões de escravos no Império Romano, que não eram considerados como pessoas pela lei romana. Os escravos não eram nem considerados, mas apenas como comodidades e acessórios. Era como se fosse um produto. Eles faziam o que eles queriam dos escravos. Além disso, os cristãos estavam cercados de pagãos com a sua vida imoral e corrupta. Para não mencionar a crueldade e despotismo do imperador Nero. Ele era um déspota. E os seus enviados. Para Pedro, contudo, essas pessoas deveriam, apesar delas, ser tratadas com honra, respeito e dignidade. A única base possível para isso, queridos, é considerar que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, ainda que manchadas pelo pecado. Nós precisamos entender isso, né? Jesus mandou a gente orar até pelos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Então aqui Pedro está dizendo: tratai a todos com honra. Aí nós vemos o quê? Os limites, até onde vai a nossa submissão. Essa é a primeira das 4 atitudes. Os deveres são resumidos nessas atitudes. A primeira atitude, tratar todos com honra. Além disso, de termos que tratar a todos com honra, a segunda atitude é o seguinte: eles deveriam também amar os irmãos. É isso que diz aqui a parte B do verso 17. Amem os irmãos. Todos os seres humanos devem ser respeitados. Mas existe uma conexão especial entre os crentes. Para os de fora, olha, vocês precisam respeitar a todos. Considerem a todos. Agora tem uma coisa, no círculo fraternal, vocês precisam amar. E amar aqui, irmãos, não é dizer assim: ai, como eu amo você. Que é muito fácil, né? A gente até às vezes fala assim: ai, eu amo você, mas a gente só ama as coisas boas da pessoa. Quando a pessoa mostra uma coisinha, aí você já: nossa, mas eu não suporto fulano. Não, ele diz que é para amar. A expressão que foi traduzida por irmãos aqui significa literalmente irmandade, fraternidade ou irmãos na fé. É amar o todo. Não é só a parte boa, não. É amar o todo.
Pedro se refere, obviamente, aos irmãos em Cristo, visto como uma coletividade com um forte senso de unidade. Unidade na diversidade. Nós precisamos amar a pessoa como um todo. Quando eu amo você com as suas qualidades, suas virtudes e seus defeitos. Porque eu também tenho os defeitos. Porque cada um de nós somos imperfeitos, estamos num processo. Então o que Pedro está dizendo? Vocês considerem as outras pessoas de fora, vocês tratem a todos com devido respeito, mas vocês devem amar uns aos outros. Ora que esse é o mandamento de Cristo. Jesus disse que nós seríamos conhecidos como verdadeiros discípulos se de fato amássemos uns aos outros. E amar é estar disposto a fazer como Jesus fez e lavou os pés dos discípulos. Ele estava dizendo, eu estou me colocando numa posição que eu vou à cruz por causa de vocês. Jesus disse, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Amar a esse ponto. Amar a ponto de entender que um vai falhar com o outro e nós precisamos liberar perdão. É por isso que ele está dizendo, amai os irmãos. Amem os irmãos. Certo? Tratem todos com respeito, mas amem os irmãos. Amem os irmãos. Além de tratar todos com honra e amar os irmãos, a terceira atitude que nós temos aqui no verso 17, parte C, que aí ele não vai falar de consideração, mas ele vai falar o seguinte: temam a Deus. Não é para temer o rei, é para considerar com respeito o rei, mas a Deus nós precisamos temer. Ele está dizendo, temam a Deus. Pedro já havia orientado seus leitores a andar em temor durante o tempo da peregrinação. Ele diz, andar em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Ou seja, no verso 17 do capítulo 1, quando vocês estiverem aqui como igreja de Deus, andem em temor. Esse temor é a Deus e não aos homens. E temor aqui, queridos, significa um respeito reverente diante do Senhor e Criador de todas as coisas. Porque tem hora que a gente só teme o Senhor e teme assim no sentido de que Ele vai trazer juízo, né? Não pelo que Ele é. Ele vai trazer juízo? Evidentemente que vai. Ele é um Deus justo que julga imparcialmente a todos, sim. Mas não é nesse sentido apenas. Porque tem hora que a gente parece que só pensa nisso quando a gente falha, né? Quando a gente erra. Mas significa um respeito reverente diante do Senhor. O Senhor está aqui. Porque, irmãos, não tem como desvincular o espiritual do secular, não. Você não deixa de ser crente quando vai trabalhar, deixa? Você deixa de ser crente quando vai para a faculdade? Você deixa de ser crente quando vai tomar um teres com os amigos? Não é para ser, né? Não tem como a gente desistir, né? Tem que desistir do velho homem, não do novo. O novo tem que estar sempre aparecendo. Então o que acontece? Um respeito reverente diante do Senhor e Criador de todas as coisas. Deus está aqui. Preciso temer o Senhor. Havia um pensamento. Senhor, tem misericórdia. Não quero pensar nisso. Porque o Senhor está nos meus pensamentos. Salmo 139 foi lido aqui. Se eu subir, Ele está. Se eu descer, Ele está. Para onde eu for, Ele está. Deus está vendo tudo. Deus está em todos os lugares. Mas Pedro também orienta os crentes a temerem os senhores humanos. No verso 18. O que significa obedecê-los e respeitá-los. É nesse sentido. Assim, a mulher casada com o marido descrente também deveria se portar com temor para com ele, para ganhá-lo com o procedimento dos versos 1 e 2 do capítulo 3. Porém, esse temor não significa ter medo das ameaças ou perigos que o homem pode nos trazer. Por exemplo, a mulher casada não deveria ter medo. Os que estavam sofrendo não deveriam ter medo das ameaças dos seus perseguidores. Deveriam respeitá-los, obedecê-los no Senhor. Amém? Então, além de tratar a todos com honra e amar os irmãos, certo? Temer a Deus. Por fim, a última e quarta atitude para nós concluirmos. Honrai o rei. O rei aqui, temam a Deus. Para Deus precisa temer, o rei precisa honrar. O que implica respeito, obediência e pagamento de tributos. Pagamento de tributos, vou abrir um parênteses aqui, né? Hoje, o primeiro parênteses que eu estou abrindo até agora, irmãos. Pensa num trem difícil, é pagar tributo.
A gente fala tributo, tem um nome até bonitinho, né? Paga tributo, né? Correlacionado aí ao governador, né? O governante, o rei. Mas a gente tem um nome mais interessante, imposto, que é algo que impõe sobre nós, né? Pagar o tributo. E hoje em dia é difícil, né? Pensa, os encargos tributários são terríveis. Pessoa jurídica e pessoa física. Quem aí com essas novas modalidades aí, não teve uma surpresinha aí do leão? Eu tive uma surpresona grande. Vocês também devem ter, né? Estou passando quase um ano inteiro, tributando. Né? E muitos assim. E tem muitos que ficam fazendo jeitinho para fugir disso. Uma vez chegaram para Jesus e fizeram uma pergunta para ele interessante em relação a isso. Aí Jesus pediu o quê? Uma moeda. Você lembra dessa passagem? Aí ele falou, de quem que é essa esfinge aqui? Aí do imperador. Aí Jesus falou o quê? Ah, vocês sabem. Dai a César e dai a Deus. É de Deus. Honrai o rei, que implica respeito, obediência, pagamento de tributos. Mas pastor, se eu pagar tudo certinho, eu não vou conseguir ser um cara previdente, eu não vou conseguir guardar nada, porque, olha, está tirando tudo. Deus é quem provê você. É Deus que nos provê. Vou pagar, meu irmão, feliz. Tem hora que a gente não paga muito feliz, não. Eu entendo perfeitamente. Tem hora que eu vou fazer o orçamento, eu olho assim e falo com a minha esposa, chegou o boletim do governo. Isso aqui podia guardar, né? Fazer o quê, né? Pessoa física, irmão. Absurdo. Imagina os irmãos empreendedores aí. PJ. Né? Imagina. Mas aí, nós temos que fazer o quê? Isso. Honre o rei. Faz o que tem que ser feito. Deus colocou ele lá. Apesar de a corrupção estar grande aí, né? Porque tem hora que... Mas aí para quê? Porque o governo desvia, o governo... Nós temos que fazer ponto final. Eles com Deus. Deus vai tratar esses abençoados. Na hora certa. Deus vai tratar com eles. Mas nós temos responsabilidades. E nós precisamos pensar nisso. Em consonância com a ordem anterior, devemos honrar o rei, mas não ter medo dele. Ah, mas ele pode nos prender, ele pode nos matar. Não pode só fazer isso. Mas a nossa alma ninguém toca. Amém? Ninguém toca. Jesus diz, vocês não tem que temer o homem, que pode matar apenas o corpo. Temam a Deus, que pode tanto pegar você com o corpo todo e jogar no... É isso que nós temos que temer. Certo? Nosso temor é somente ao soberano supremo, o nosso Deus. Não esqueçamos que quando Pedro faz essa recomendação, sabe quem era o rei? O pior de todos, Nero. Pensa num cabra tranqueiro, ele matou a mãe dele. Viu um filho que mata a mãe? Um matricida. Matou a mãe dele. Era truculento, um déspota. Botou fogo em Roma, 10 bairros de Roma ele incendiou, que ele queria fazer lá uma mudança lá, e aí tinha um senado que ficava dando uma empatada, ele falou, tem que resolver esse trem, vamos mandar queimar quase toda Roma, incendiou e ficou tocando lira, Roma pegando fogo. E os bairros que não queimaram só foram 3, e sabe quem morava nos 3 bairros? A grande maioria? Os crentes. Olha que homem demoniado. Aí quando vieram falar, Nero, estão falando que você botou fogo em Roma. Ele, acuse os cristãos. Aí como que vai falar? Os cristãos estavam onde? No bairro que não queimou. Aí o povo ia acreditar mesmo. É esse peão aqui que Pedro está mandando honrar. Pedro, mas... Aí a gente olha para o nosso país, né? Esse governo maravilhoso que está aí. Falando em política não, só estou falando assim, 100%. Aí a gente fica, ai meu Deus. Honra, tá? Vamos fazer a nossa parte. Ora por ele.
Mas não é para Deus matar não, tá? Porque tem hora que a gente fala assim, mas morre tanta gente boa. Não, gente, isso aí não está na nossa mão, não. Ele está lá porque Deus permitiu estar lá, tá? Vamos entender assim? Deus é soberano? Aí a palavra está dizendo o seguinte, submetam, sujeitem, por causa do Senhor e no Senhor, entendendo, tanto a Ele quanto os seus enviados, né? E aí, vivam como livres, sirvam, se sujeitam como pessoas livres, mas não usem dessa liberdade para fazer o mal, certo? E aí, vivam como servos de Deus, vocês são escravos de Deus, façam a vontade de Deus, cumpram a vontade de Deus, tratem a todos com respeito, com honra, e amem uns aos outros, enquanto vocês estão juntos aqui, enquanto Jesus não volta, amem uns aos outros, se perdoem, se suportem, olhem um pelos outros, caminhem juntos, unidos, temam a Deus, que tem esse temor vibrante no coração de vocês, e honrem o Rei. E esse mesmo Nero aqui, só para finalizar, era o que eventualmente haveria de ordenar a execução do próprio Pedro. Ele mandou matar o Pedro e o apóstolo Paulo. Mesmo assim, a orientação do apóstolo é para que nós pudéssemos, ou melhor, aqueles irmãos pudessem honrar o rei, e nós, independente da circunstância, precisamos também honrar o rei. Amém, queridos? Ficou claro aqui? Finalizando o cristão e o Estado. No próximo encontro, querido, nós vamos falar sobre o relacionamento do cristão com o trabalho. Aí nós vamos falar de patrão e empregado. Coisa boa, né? A partir do verso 18 até o verso de número 25. Certo? Talvez nós não vamos conseguir falar num sermão só. Então nós vamos provavelmente dividir em dois, como fizemos com o cristão e o Estado. Mas aqui estamos falando da questão prática que nós precisamos desenvolver na nossa vida. A Bíblia ensina sobre tudo isso, pastor? Ensina. Só precisamos procurar conhecer, tá bom? E aqueles que já estão com vontade de ouvir, se prepare aí, vai estudando também a epístola, que depois dessa ministração, exposição em relação ao trabalho, nós vamos falar sobre os relacionamentos conjugais, os deveres conjugais. Relacionamento